Hoje nós vamos fazer uma revisão aí de como ver os artigos, né? Como ler criticamente. Finalmente, depois de tudo, hoje é o único dia que nós vamos fazer o que o título do curso fala, né? Vamos ver como fazer a leitura crítica dos artigos científicos. E aí eu vou separar, pensando em separar 6 artigos, na verdade já até separei, só vou dar uma conferida, porque um deles foi, coincidentemente, foi retracted, né? Agora, eu já tinha separado ele, fiz a análise dele, aí foram e também perceberam os erros do artigo, mas aí isso não tem a menor importância, porque o importante é o treino. Nós não precisamos descobrir o que ninguém descobriu, né? Não tem sentido, nós temos que ver o que há. Então, para nível de treinamento, o fato dele ter sido retirado não tira o valor do treinamento. Significa Claro, que com viram certeza. o que a gente também viu. É. Não, nós estamos treinando como ver. Então, lê o artigo e pronto. Eu li aquele artigo que o senhor mandou dos estudos negativos, né? Do que a gente precisa de... Eu mandei do positivo e do negativo. Mandei Exatamente, 2. Eu li. Pois é, eu vou fazer uma revisão disso hoje, discutindo um pouquinho aqueles aspectos. Aí eu fiz um pequeno guiazinho que eu tenho a pretensão de mandar para vocês. Só que, como é um material produzido assim no slide, eu mandei para a professora Sheila para ela ver, porque acaba, bem ou mal, sai sempre com o símbolo do SET, não sei o quê. Então, eu mandei para ela dar uma avaliada e ver se tem problema. Se não tiver problema, eu vou disponibilizar para vocês. Eu fiz um e-bookzinho com 10 páginas só, com, digamos assim, um checklist de tudo que a gente viu e que vai ver hoje. Entendi. Só que de uma forma resumidinha. Bom, sejam todos muito bem-vindos à nossa... Na verdade, não vou dizer que é a última, é a penúltimo encontro, mas, assim, com formato de aula é meio que o último, porque no próximo, óbvio que vai ter discussão, mas eu vou postar, entre hoje e amanhã, lá no Moodle, 6 artigos científicos para vocês analisarem, utilizando o que nós falarmos hoje. Eu já falei, alguns ainda não estavam aí, eu até preparei um pequeno guiazinho sob a forma de e-book, mas eu estou até arrependido de ter feito sob a forma de e-book, porque ao fazer sob a forma de e-book, acabou que eu tive que botar, né? Acaba virando um material. E aí eu mandei para a professora Sheila para avaliar se o SET aprova, porque acaba sendo um e-book que essa é uma iniciativa do SET, quer dizer, tem que tomar alguns cuidados aí, até com o conteúdo, né? Não sei se todos concordam com o conteúdo, enfim. Mas caso seja liberado, eu vou dar esse e-book para vocês. Eu fiz com a melhor das intenções, né? Espero que dê certo. Então, nós finalmente hoje vamos começar a fazer leitura crítica de ensaios clínicos, né? Depois de tantas aulas, tantos encontros. A gente começa sempre eu fazendo aqui Como é que a gente começa? A primeira coisa, a gente vai ver se a revista vale a pena ser lida, né? Se não é uma revista predatória, se não é um artigo publicado naqueles antes de serem avaliados, né? Os chamados pré-prints. Bom, vimos que era uma revista que a gente conhece, que não é predatória, etc. Nós vamos identificar logo de cara, no resumo já dá para ver que tipo de delineamento é, porque eles dizem no resumo, né? Trata-se de um estudo de coorte ou trata-se de um estudo de ensaio clínico de fase 2. Se for um estudo clínico de fase 2, nós sabemos que a maioria dos ensaios clínicos de fase 2 utiliza desfechos substitutos. Tanto o fase 2A, que não tem controle, quanto o fase 2B, que tem controle, né? Que tem um grupo controle. Ambos, por quê? Porque é uma prova de conceito. Eles querem mostrar que aquilo que eles diziam nos estudos pré-clínicos funciona em gente. É a primeira vez que o medicamento ou a intervenção é utilizado em pessoas com a doença que eles querem combater.
Então, é o que se chama prova de conceito, normalmente é um desfecho substituto, não é um desfecho por morte, etc. Por quê? Porque é um estudo que é para custar um pouco menos, é uma prova de conceito. Então, de uma forma geral, na maioria absoluta das vezes, o ensaio clínico fase 2 ele apenas gera uma hipótese, ele confirma um conceito que vai ser testado no fase 3. Não é legal a gente pegar o resultado no fase 2 e utilizar na nossa prática. Ainda, outra possibilidade é que ele tenha um desfecho que não é substituto, que é um desfecho objetivo centrado no paciente. Porém, não é possível ter um grupo de controle. Por algum motivo, é uma doença de duração curta, é uma doença que leva à morte, é uma doença genética. Então, esses estudos não tem como fazer um estudo com controle, porque não é ético, né? É um estudo, é uma doença genética que é incomum, e cujo desfecho é morte. Como é que você vai dar o... Não, para você eu dou a intervenção, para você eu dou o controle, eu dou o placebo, sabendo que o grupo placebo vai morrer daqui a algum tempo, quer dizer, não tem condição de fazer isso. Então, não é normalmente possível fazer um controle, consequentemente, não é possível fazer um ensaio fase 3, você vai ficar num estudo de fase 2 de prova de conceito. Você tem que ler cuidadosamente. Pode até ser que venha a ter aplicabilidade clínica, mas é a exceção. Os estudos de coorte não são estudos adequados para se avaliar intervenção, para se avaliar um novo tratamento. Por quê? Porque ele tem o risco de falso positivo, ele tem uma série de vieses, e nós já vimos isso, sobretudo viés de seleção, a questão do viés de usuário saudável, viés de confusão, viés cognitivo. Então, os estudos de coorte são bons? São, mas eles servem normalmente para gerar uma hipótese a ser testada com ensaio clínico randomizado. Por outro lado, tem os estudos de fase 3. Esses a gente já vai olhar com outros olhos, já buscando uma situação de aplicabilidade aos nossos pacientes. Mas isso tudo... Pois não. Desculpa, só volto um pouquinho no slide. Eu fiquei um pouco confusa entre esses dois, fase clínica 2 e esse segundo que o senhor colocou. Voltam. Esse ensaio clínico de fase 2 e esse outro ensaio clínico de fase 2. O estudo de fase 2, ele pode ter um desfecho substituto, como eu dava o exemplo, por exemplo, na tuberculose. A gente não acompanha os 6 meses até ele ficar curado. A gente utiliza a conversão da cultura de positivo para negativo ao final de 8 semanas. Nas doenças malignas, por exemplo, eles não avaliam a cura do câncer, eles avaliam a redução no tamanho da massa tumoral, por exemplo. Então, são desfechos substitutos, desfechos que a literatura já demonstrou que normalmente ou muitas vezes estão associados à cura daquela doença. Então, não usa um desfecho centrado no paciente, não usa um desfecho objetivo, centrado no paciente, facilmente mensurável, sem maiores riscos de viés. Por exemplo, morte, infarto agudo do miocárdio, hospitalização, tuberculose ativa, são desfechos objetivos, centrados no paciente, que você não tem como simular. Você tem que esperar acabar o tratamento para ver se a pessoa ficou curada ou não, ou morreu ou não, ou teve infarto ou não. Então, normalmente o ensaio fase 2 usa desfechos substitutos. Por isso, ele apenas gera hipótese, você não vai utilizar o resultado dele no seu paciente. Uma outra possibilidade é que existem alguns ensaios clínicos de fase 2 que têm desfecho objetivo e centrado no paciente. Quando isso ocorre? Normalmente com doenças raras e doenças com desfecho muito rápido. Por exemplo, a criança nasce com uma doença congênita que vai morrer com 2 meses de vida. Obviamente que o desfecho não é um desfecho substituto, é um desfecho centrado no paciente, que é morte. A criança morre dali a 2 meses. Você não pode ter um grupo controle. O ensaio de fase 2B ou fase 3 tem que ter um grupo controle. Como é que você vai fazer um grupo controle se você sabe que aquela criança, se não fizer nada, vai morrer daqui a 2 meses? Não pode ter grupo controle. Você vai ter que dar o remédio ou o tratamento, seja qual for, para todo mundo.
que na sequela, que é uma doença, que são poucos, porque é uma doença rara, com desfecho rápido e agudo. Então, esse tipo de estudo não é possível fazer outro. O único que você consegue fazer é o estudo de fase 2A, de prova de conceito. Então, pode ser que um estudo de fase 2A venha a ter seu resultado utilizado com aplicabilidade na prática clínica, simplesmente porque é impossível, por questões éticas e, entre outras, de se fazer um estudo 2B ou um estudo 3. Entendi. E, por exemplo, um ensaio clínico onde eu estou avaliando uma vacina seria esse primeiro caso, onde eu vou apenas indicar uma hipótese e poder vir a fazer um estudo de fase 3. Não, normalmente, sim, o estudo com vacina você pode fazer duas coisas. Ou você vai fazer um estudo de fase, só que na ensaio clínico com vacina, você normalmente tem que esperar o desfecho, né? Quando você dá a vacina, não existe nenhum desfecho substituto com a vacina. A não ser que você dê a vacina e diz assim, aumentou a quantidade de linfócitos. E aí você acha que aumentando a quantidade de linfócitos, por exemplo, né, vai reduzir o risco da pessoa pegar, seja lá qual for a doença, ou aumentou o número de CD4, então a pessoa não vai ter AIDS, não vai, mesmo que se infecte, não vai desenvolver a doença. Então, seria um desfecho substituto, aumento de linfócitos. Você não pode utilizar essa vacina, porque ela aumentou linfócitos, dizendo que ela vai evitar que os soropositivos desenvolvam doença. Você vai usar isso, isso é uma boa hipótese, aumentou muito os linfócitos CD4. Quem sabe ela não evita que a infecção evolua para a doença. Agora vamos fazer um ensaio clínico de fase 3, comparando essa vacina com o tratamento habitual que existe. Entendeu? Sim, obrigada. A outra possibilidade é que muitas vezes acontece em vacinas é fazer estudo tipo coorte. Então, eles pegam fazer uma coorte de quem tomou vacina e quem não tomou vacina, e aí diz, olha, a vacina funciona. Isso não pode acontecer, porque o estudo de coorte tem o risco de falso positivo, de viés de seleção, de confusão cognitiva. Então, estudos de coorte, eles apenas geram uma hipótese a ser testada num ensaio clínico. Isso tudo que eu estou falando aqui, na verdade, é um resumo do que nós discutimos nas últimas seis encontros. Aí, tudo isso ainda vem do resumo, você ainda não saiu do resumo. Na introdução, o sujeito tem que explicar se há plausibilidade biológica. Se não tiver isso no resumo, você olha na introduçãozinha do artigo. Tem que haver um critério para causabilidade, para causalidade. Se você tem que ter uma explicação do ponto de vista biológico que justifique aquele tratamento. Estudos pré-clínicos, sabe, se você dizer assim, quem toma o limão galego com cachaça fica curado de uma doença viral, seja qual for de uma gripe, não tem plausibilidade biológica nenhuma. Então, esse artigo, pode ser que esse ensaio clínico esteja tendo aquele resultado simplesmente por um acaso. Então, se não houver plausibilidade biológica, você tem que ler esse artigo com atenção redobrada. Se o objetivo não for focado, não for claro, não for explícito, não for sucinto, talvez você lê o objetivo, você tem que ler o objetivo do estudo 4, 5 vezes para entender o que o autor está querendo. Quando isso acontece, certamente esse artigo não vai ter valor. Vale a pena você perder seu tempo lendo um artigo cujo objetivo você não consegue entender, somente consegue entender o que o autor quer depois de ler 5, 6 vezes? Se ele não consegue escrever nenhum objetivo, não vai estar bom. Esse artigo certamente não vai ter qualidade metodológica. Outra é quando o desfecho é intermediário, desfecho primário intermediário, e não tem relevância clínica. Como eu acabei de falar do caso do linfócito. Olha, aumentou muito o linfócito, aumentou muito o monócito, aumentou... Sabe, qualquer desfecho, ou mesmo o da tuberculose que eu falei, o ensaio clínico que eu fiz, conversão da cultura de positivo para negativo na 8ª semana. Eu não posso entender que isso significa que esses pacientes todos podem usar esse medicamento e vão ficar curados. Quando você tem um desfecho primário, intermediário e sem relevância clínica, esse estudo está gerando hipóteses. Você vai ter que testar ele num estudo melhor delineado com
um endpoint primário centrado no paciente. Isso até agora falou só da introdução dos objetivos. Aí, quando você vai no método, se o estudo teve alguma corrosão de conceito, aqueles conceitos pétreos de ensaio clínico, tem que ser prospectivo, tem que ser randomizado, tem que ter o controle adequado. Se você tem uma destruição de qualquer desses conceitos, será que vale a pena ler esse artigo? Eu não leio. Na questão dos resultados, se o efeito dos subgrupos ou dos desfechos secundários são contrários ao desfecho primário, muito provavelmente esse estudo vai gerar apenas uma hipótese. Sabe, o desfecho primário diz assim, o medicamento evitou a mortalidade. Aí você vai nos desfechos secundários, está lá, hospitalização, aumentou a hospitalização, infarto agudo, aumentou o infarto agudo, AVE, aumentou o AVE. Pô, como é que o desfecho primário diz uma coisa, o desfecho secundário diz o oposto? Você fica, não vai poder usar esse resultado. Ele está gerando uma hipótese, só temos que reavaliar isso tudo. Ou quando a estimativa, a força, o efeito é muito pequeno. Você lembra como é que a gente media a estimativa de efeito? Hazard ratio, risco relativo, odds ratio, a diferença entre as médias. Se é muito pequenininho, você vai ter que ler com muita atenção. Se o autor não apresenta a precisão do efeito, o que é isso? O intervalo de confiança em 95% ou o intervalo de confiança passa pelo ponto neutro, esse não tem efeito. E se ele não apresenta o intervalo de confiança, eu nem leio, porque é um estudo que está apresentando resultados incompletos. Se a conclusão do estudo é simplesmente foi estatisticamente significativo, você tem que ler com muito cuidado, porque o estatisticamente significativo significa apenas e tão somente que aqueles resultados têm um risco de que o desvio da verdade tenha sido devido ao acaso mínimo. Mas não está falando sobre o desvio da verdade por viés, não está falando do tamanho do efeito, não está falando da precisão do efeito, não está falando de uma opção de coisa. O estatisticamente significativo é um pedacinho de toda a avaliação que nós temos que fazer. E outra coisa é quando você vê que na conclusão o autor do artigo distorceu o significado da intervenção. É o que se chama de spin. Spin é ele distorce o resultado. É assim, aquele que eu falei. O artigo mostrou que houve um aumento de linfócitos com aquela vacina. Conclusão do artigo. A vacina evita que haja uma evolução da infecção dos soropositivos para a doença. Não foi isso que o artigo provou. O artigo provou que aumenta linfócito. Só isso. Mas o autor já vai e faz uma extrapolação. Ele distorce o resultado e apresenta uma conclusão clínica. Quando isso acontece, você tem que ler com atenção redobrada o artigo, para ver se aquilo tudo que ele está falando não é verdade mesmo. Feita essa primeira leitura, você chegou à conclusão que vai ler o artigo, ou com cuidado, ou vai ler. Todo artigo será lido com cuidado. Quando eu digo ler com cuidado, é com a pulga atrás da orelha. Provavelmente tem erro. Mas você vai ler todos com cuidado. Então, você fez essa pequena análise ainda no resumo e chegou, vou ler esse artigo. Primeira coisa que você vai ver é se há um risco de desvio da verdade devido ao erro sistemático, ou seja, devido ao viés. Então, nós sabemos quais são os 5 principais vieses que nós temos em ensaios clínicos, não são os únicos, mas são os principais. Então, nós vamos procurar se há viés de seleção de confusão, se há viés de atrito, se há viés de performance, se há viés de detecção. Nós vimos tudo na aula passada, mas tem aqui um resuminho. O viés de seleção e confusão, nós vamos ver lendo a metodologia, vendo se a tabela 1, por exemplo, equipara os dois braços. Eles estão parecidos, então a randomização deve ter funcionado. Eles descrevem no artigo que houve alocação aleatória, ou seja, foi uma central eletrônica envelope, a sequência aleatória foi ocultada até a inclusão, houve estratificação de fatores de confusão conhecidos. Então, com isso, a gente vê, tem pouco risco de viés de seleção e de confusão. A perda foi de 5%, 10%, ela foi equilibrada nos dois braços, os motivos de perda foi equilibrado nos dois braços,
Análise por intenção de tratamento, intention to treat, avaliamos o viés de atrito. O tratamento foi... Todos os pacientes foram submetidos exatamente ao mesmo tratamento, exceto pela intervenção. O investigador, a equipe, o participante, o avaliador de desfecho estavam cegos para a intervenção, avaliamos o viés de performance. O desfecho tem relevância clínica, é importante, morte, infarto agudo, dor, AVE, tuberculose ativa, enfim, ele é importante clinicamente. O avaliador estava cego para o desfecho, usou o mesmo método de avaliação nos 2 braços, todo mundo foi submetido à mesma forma de avaliação do desfecho. O tempo de seguimento dos pacientes foi suficiente para ver o desfecho. Então, o desfecho é morte, né? Pós-internação por DPOC. Aí o paciente é de alta, né? Foi internado, é de alta, você avalia se ele morreu 1 mês depois. Poxa, 1 mês só, pode ser que todos eles morram em 6 meses. Você precisa dar um tempo para o desfecho acontecer. Não, esse tratamento aqui evitou a morte dos pacientes que internam com DPOC, porque a gente sabe que o paciente, quando interna para o DPOC, ele automaticamente ganha o carimbo de paciente grave. E a gente sabe também que a mortalidade aumenta. Quando um paciente com DPOC interna, automaticamente a mortalidade dele nos 12 meses subsequentes é muito maior do que seria naqueles 12 meses se ele não tivesse sido internado. Aí você dá, não, estou com um remédio aqui que evita a mortalidade dos pacientes com DPOC depois que internam e vão de alta. Aí o paciente interna, você dá o tal remédio, dá alta para ele e verifica se ele morreu com 1 mês. Provavelmente ninguém morreu com 1 mês, ou muito poucos. Não dá para ver, você espera um tempo para dar para as pessoas terem a chance de terem o desfecho. E aqui a avaliação, você já sabe, tiver sido sim em todos os itens, baixo risco de desvio da verdade, ou seja, baixo risco de viés. Se não foi possível avaliar alguns dos itens, moderado risco. Se tem resposta não a pelo menos um item, elevado risco de viés. A maioria absoluta dos ensaios clínicos não é possível avaliar alguns itens. É raro que você diz sim para todo mundo. Ou raro eu não digo, mas é incomum. Então, normalmente tem moderado risco, o que é comum. É muito, muito, muito difícil você conduzir um estudo perfeito, sem nenhum risco de viés. É uma coisa muito difícil. Então, não é para se impressionar com o moderado risco de viés. E com elevado risco de viés, você depende do risco para quê, e você vai continuar analisando dentro do que nós vamos falar doravante. Que é, se o ensaio clínico foi positivo, você vai avaliar de um jeito, se ele foi negativo, você vai avaliar de outro jeito. O que é um positivo? É aquele que mostrou que a intervenção funcionou, diminuiu o número de desfechos ou aumentou o número de desfechos, seja lá o que você desejava com o seu estudo. Aqui são os 8 pontos que nós temos que avaliar num ensaio clínico randomizado positivo. O primeiro é a interpretação do p-valor, para ver se, nós acabamos de ver se houve um risco de desvio da verdade por erro sistemático ou por viés. Mas nós sabemos que o desvio da verdade ele pode ocorrer tanto por viés quanto por acaso. Como é que nós vamos ver se foi por acaso ou não? Através do p-valor. Então, a gente sabe que se o p-valor foi menor do que 0,001, no início do 007, é uma evidência muito forte de que não foi por um acaso que aquela superioridade foi demonstrada. Quando o p está 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, tem alguma evidência, parece superior. Ah, mas Marcos, todo mundo diz que 0,05 é o definitivo. Sem dúvida. É uma convenção, foi combinado de que 0,05, uma chance a cada 20 a cada 100, seria uma coisa que tornaria muito difícil que aquilo não tivesse sido por um acaso. Provavelmente foi por um acaso. Mas esse autor, o Pocock, já mostrou, e vários outros artigos falam a mesma coisa, que quanto menor o p-valor, maior a chance daquela evidência não ter sido por um acaso. Então, quando o p
é igual a 0,03, 0,04, 0,05, 0,02, é superior. Conseguimos rejeitar a hipótese nula com muita confiança, mas isso é uma evidência razoável. Quando é 0,06, veja, ele já está cruzando a linha de não efeito. Então, é uma evidência fraca. A gente considera, olha, isso aí não posso dizer que é superior. Eu posso fazer um novo estudo, isso está gerando uma hipótese. Porque também o pessoal chega a 0,06, descarta completamente. Às vezes é um estudo que está com um tamanho amostral pequeno, é um estudo que precisa de mais gente, precisa ser melhor delineado. Então, o fato do ponto ser 0,06 não tem significância estatística. É uma evidência fraca. Mas a gente pode, a partir disso, gerar uma hipótese. Quem sabe, se aumentar o número amostral, se recalcularmos, se fizermos um outro estudo. E, finalmente, um ponto, quando é 0,03, né? Não é 0,03, né? 0,03, né? Não esquecendo que 0,06 é 6%, 0,05 é 5%. É uma diferença muito pequenininha, né? 0,3 é 30%, né? Então, aqui não tem evidência nenhuma. Nós não falamos sobre ensaio de não inferioridade, então vou me limitar aqui ao de superioridade. Outra pergunta, eu vou seguir todos aqueles itens aqui, tá? Vou falar os 8. Falando do p-valor, outra pergunta. Qual a magnitude do efeito, o benefício clínico do tratamento? Está aqui, por exemplo, esse estudo, ezetimibe, junto com estatina, depois de infarto agudo, depois de síndrome coronária aguda, infarto agudo do miocárdio, né? Então, qual era o objetivo? Reduzir o colesterol LDH no sentido de reduzir a incidência de infarto e morte depois do infarto, novo infarto e morte depois do infarto. Então, eles fizeram um estudo e mostraram aqui, conforme ia acontecendo, aqui o tempo aqui do lado está a taxa de eventos e o desfecho era morte ou infarto agudo ou angina, ou seja, o sujeito tinha infarto e ele, para controlar o colesterol LDH, desculpe, que é o bom colesterol, né? O HDL é o mau. Então, eles querem que tem que reduzir o LDL para poder. Tem que estar abaixo, antigamente abaixo de 100, atualmente eles estão considerando que tem que estar abaixo de 60 para pessoas com doença coronariana e alto risco. Eu não sou cardiologista, mas é mais ou menos isso. E as estatinas têm efeito, mas eles viram que esse medicamento ezetimibe, associado com a estatina, poderia diminuir ainda mais o bom colesterol, reduzindo, consequentemente, o risco de um novo infarto, de angina ou de morte. Só um segundinho, por favor, que eu já volto. Desculpem, estava fazendo uma limpeza aqui, estava atrapalhando. Então, eles fizeram aqui, o braço B é a intervenção, usando o ezetimibe associado, e o braço A é o controle, só a estatina. Vocês veem que, conforme foi passando o tempo, foi ficando demonstrado que com a ezetimibe estava diminuindo o risco de desfecho, mas parece uma coisa bem discreta, né? Acontece que, quando apresenta o resultado, vejam bem, a hazard ratio foi 0,94, o intervalo de confiança 0,89 a 0,99.
ficou muito assim, apertadinho o resultado, mas a gente tem que entender que eles apresentam, os artigos apresentam o efeito do tratamento em escala relativa. E nós já vimos em encontros anteriores que a gente é sempre bom avaliar o efeito do tratamento em escala absoluta. O que é escala absoluta? É utilizando a porcentagem de cada um e calculando a taxa de evento no braço controle, a taxa de evento no braço intervenção, a redução absoluta do risco, o NNT. Então, a gente, verificando isso, a gente vai ver também os custos, quantos eventos adversos, e o NNT para o nosso paciente. Então, nesse caso aqui, que aparentemente a diferença é muito pequenininha, né? 32% no braço ezetimibe e 34% no braço controle. Será que vale a pena? Se a gente for calcular, aqui a taxa de evento no braço de intervenção 32, aqui 34, fazendo a conta da redução relativa de risco, dá 0,58, que é 6%, né? Redução de 6%. Mas se a gente for calcular, que é muito pouco, quando a gente vai calcular a redução absoluta do risco, a gente sabe que é 1 menos o outro, que deu 0,02, 1 sobre 0,02 é 50. Então, a gente, a cada 50 pessoas tratadas com associação com ezetimibe, vai evitar um desses desfechos aqui. Morte, infarto, angina. Um NNT de 50, para esses desfechos, nós já vimos que esse é um desfecho morte, uma das coisas que está acontecendo, que é um dos desfechos estudados, né? Embora não seja o único. 26 a 50, se o desfecho for morte, tem um impacto muito grande. Nos outros desfechos, que são graves, mas não são morte, ainda assim tem um impacto moderado. Aí você vai ver, a ezetimibe praticamente não tem evento adverso, é um medicamento muito barato. Então, apesar da, aparentemente, a redução do risco relativo ter sido só 6%, e quando a gente olha esse gráfico aqui, dá a impressão de que não vale muito a pena usar, quando você considera os custos, eventos adversos e o NNT, para o meu paciente, talvez valha a pena usar. Então, esse é o que eu estava falando, que é um dos... com a magnitude do efeito. Então, quando a gente vê a magnitude do efeito, a gente não pode se restringir ao efeito do tratamento na escala relativa. A gente tem que ver a escala absoluta e ver aquilo para o nosso paciente. Por exemplo, em mim, dou um exemplo assim porque é fácil, eu posso falar, né? Eu tenho problema de colesterol. Eu, com ezetimibe associada, eu não posso usar estatina. Então, eu uso ezetimibe associada a Lipilesse, que é remédio para triglicerídeos que eu tenho alto. Poxa, o meu colesterol bom, o LDL, está em torno de 50, 60, está baixinho, diminuindo muito o meu risco de infarto e AVE. É um medicamento barato e não tem efeito colateral nenhum, diferente, pelo menos na literatura e em mim também, diferentemente das estatinas. Outra coisa, o desfecho primário clinicamente mais importante foi avaliado. Por exemplo, aqui é um estudo em que o objetivo era normalizar a hemoglobina glicada e verificar o seu impacto na redução de eventos cardiovasculares. Então, está aqui. Pegaram os pacientes todos com o mesmo nível de hemoglobina glicada, um começou a tomar o tratamento padrão, que ele já tomava, e o outro, um tratamento bem rigoroso, um controle rigorosíssimo para baixar muito a hemoglobina glicada. E, realmente, vocês vejam que aqui, ao longo dos anos, né, aqui a hemoglobina glicada e aqui embaixo a abscissa, os anos. Vem que, com o passar dos anos, a hemoglobina glicada muito mais baixa no paciente que estava com a intervenção, tratamento intensivo em relação ao padrão.
E com relação aos desfechos, o desfecho, normalmente, sobretudo em doenças cardiovasculares, é um desfecho composto. Às vezes, o efeito é às custas do desfecho com menor importância, que é isso que a gente vai ver. Quando tem um desfecho composto, o caso desse estudo, o desfecho primário era a soma de qualquer um deles, ou seja, se houvesse morte por qualquer causa, se houvesse morte por causa cardiovascular, ou se houvesse um IAM não fatal, tinha tido o desfecho. Considerando isso, entre os 352 pacientes do braço intervenção e os 371 do braço controle, 2,11 tiveram algum desses 3 eventos no ano e 2,29, ou seja, 2,30, né, tiveram no braço controle, tiveram desfecho. Vocês veem que a hazard ratio foi 0,9, com intervalo de confiança variando de 0,78 a 1,04. Passou pelo 1. Então, o p-valor 0,16, ou seja, reduzir a hemoglobina glicada, nesse estudo, não teve valor, olhando o desfecho primário. Mas aí nós vamos olhar os desfechos secundários, ou seja, o desfecho primário separado um por um. O que nós vamos verificar? Que teve muito menos infarto agudo não fatal no braço intervenção do que no braço controle. O P foi 0,004. Quando você vai olhar morte por qualquer causa e morte por causa cardiovascular, morreu muito mais gente no braço intervenção. Ora, qual que é o desfecho significativo mais importante? Morte. Então, na verdade, embora esse estudo tenha demonstrado que a redução rígida da hemoglobina glicada não tenha efeito algum, não é verdade. Ela aumentou a mortalidade. O que acontece é que o desfecho primário tinha associado a ele, que era o desfecho primário era composto, ou seja, a ocorrência de qualquer um dos 3. Mas como os infartos não fatais foram em número muito menor, eles, quando você faz a soma e divide aqui, faz a média, ele acaba acabando, diminuindo esse efeito ruim do ensaio clínico. Na verdade, esse estudo demonstra que morrem muito mais pacientes se você fizer um controle. Não estou dizendo que fazer o controle da hemoglobina glicada é ruim. Estou falando desse estudo. Nesse estudo, o controle intensivo da hemoglobina glicada, através do tratamento deles lá, que eu não estou discutindo, que não é isso que nós estamos discutindo, esse é um ensaio clínico famoso, a corte, quem quiser pode pegá-lo, matou muito mais gente do que o braço controle, que era o controle normal da glicose. Só que esse efeito foi diluído pela mortalidade, pelo número muito inferior de casos de infarto agudo. Então, dá a impressão que não houve, esse tratamento não teve efeito nenhum, nem melhorou, nem piorou. Não é verdade. Ele piorou. Você vê que a morte por qualquer causa está aqui, 1,22, 1,01 a 0,46 e o P é 0,04. Aqui 1,35, 1,04, 1,76, intervalo de confiança, 0,02. Quer dizer, tiveram significância estatística, alguma significância estatística. Então, a gente tem que ficar esperto com isso. Ô, professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você estabelece no desfecho primário um desfecho composto, eu fico com a impressão de que você aumenta o risco do seu estudo, de repente, não dar um resultado estatisticamente significativo. Essa definição de um desfecho primário composto, ela muitas vezes você não tem como sair dela. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, eu fiquei um pouco em dúvida se o desfecho primário composto ele realmente vale a pena ser estabelecido. Por uma questão muito simples, é para aumentar o poder do estudo. Se você considerar aqui, por exemplo, nós tivemos quantos desfechos primários? 352. Se você tivesse estudado apenas infarto, você teria só 186 desfechos. Você teria que ter um N muito maior.
Se você tivesse estudado somente morte por qualquer causa, ou, digamos, morte por doença cardiovascular, teria tido 135. Como você teve só 135 desfechos aqui e 94 aqui, você imagina, você teve a soma desses desfechos, né? 203 mais 94 mais 235 dá quantos desfechos? Sei lá, X desfechos. Você teria que ter um N muito maior. Então, quando você bota um desfecho composto, você precisa de um N amostral menor para poder chegar para você completar o seu estudo. Você aumenta o poder da amostra porque você aumenta a chance de ter o desfecho. É por isso que eles fazem. E é por isso que nós temos que avaliar depois, individualmente, o resultado de cada um dos desfechos. E mais do que isso, nós temos que avaliar todo medicamento, ele tem um lado positivo e um lado negativo, todos. Não existe tratamento isento de dano. Não, pode tomar esse remédio que eu garanto que não vai dar problema. Isso é uma bobagem. Todo tratamento pode dar problema. Então, a gente tem que avaliar não só a parte boa, como é isso que eu ia falar agora, como temos que avaliar também a parte ruim. Assim como nós estamos vendo aqui, nós vemos o número necessário para tratar, nós temos que ver o número necessário para causar dano. Então, aqui, por exemplo, teria que se calcular o NND para mortalidade cardiovascular. E ver o seguinte, olha, a cada X pessoas que eu trato dessa forma, tantos morrem, pô, não vale a pena. Que é o exemplo até que eu vou dar agora aqui. Quando a gente tem um desfecho composto, e a gente depois... Todo estudo vai apresentar o desfecho composto do resultado geral e vai apresentar embaixo discriminado. Então, assim como nós vemos o número necessário para tratar, que nós sabemos que é 1 sobre a redução absoluta do risco, nós temos também o número necessário para causar dano, que é dado pelo aumento absoluto do risco, que é exatamente igual à redução absoluta do risco, a mesma forma, só que agora tratando para evento adverso, ao invés do efeito positivo. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui nós temos o estudo, que era um tratamento intensivo versus o tratamento estándar para controlar a pressão, baixar bastante a pressão, que agora estão preconizando, né, que a pressão, que a gente tem que buscar uma pressão arterial abaixo de 11 ou menos. Não é mais 12 por 8, agora seria 11 por 7 o certo. Que é uma coisa nova, mas isso tudo aqui tem 10 anos. Então, eles faziam o seguinte, eles controlavam muito a pressão e o desfecho era composto, como sempre, que era infarto agudo, outras síndromes coronarianas agudas, AVE, incidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca ou morte por causas cardiovasculares. No grupo do tratamento intensivo, tivemos 243 desfechos e no grupo do tratamento padrão, 319. Ou seja, teve muito menos desfecho no grupo do tratamento intensivo do que no tratamento padrão. Morte, teve só 3,3 no tratamento intensivo, 4,5 no tratamento padrão. Insuficiência cardíaca, 1,3 no tratamento intensivo e 2,1 no tratamento padrão. Todos os números estão inferiores no tratamento intensivo e no tratamento padrão. Veja, foram incluídos no total mais de 9 mil pessoas. É gente para burro. É um estudo muito, muito forte, né? O estudo SPRINT, New England. Então, não há dúvida que o tratamento intensivo é melhor. Aí você vai olhar as reações adversas sérias. Episódio de hipotensão grave, muito mais no grupo intensivo do que no tratamento padrão. Episódio grave de síncope, muito mais no tratamento intensivo do que no tratamento padrão. Evento renal agudo grave, ou seja, insuficiência renal aguda. Pô, é uma coisa muito séria, as pessoas morrem de insuficiência renal. Pô, teve quase o dobro no grupo intensivo do que no tratamento padrão. Aí você pergunta assim, vale a pena? Vamos fazer o seguinte, vamos calcular
assim como a gente calcula o NNT, número necessário para tratar, vamos calcular o NND, número necessário para causar dano? Como é que a gente vê isso? Ao invés de ver redução absoluta do risco, nós vamos ver aumento absoluto do risco. Como é que é? É a taxa de eventos adversos no grupo controle menos a taxa de eventos adversos no grupo intervenção. Obviamente que isso aqui pode ser o contrário, que a gente vai fazer a subtração do número maior para o número menor. Como teve mais eventos adversos no grupo intervenção do que no grupo controle, eu mudo a conta, né? Então, eu vou fazer o aumento absoluto do risco, foi 4,4. Estou fazendo o cálculo para evento renal agudo, que foi o que me assustou mais. Você tem que internar, eventualmente o sujeito evolui para insuficiência renal crônica, né? Então, às vezes vai parar no CTI, e aí vai morrer por outras causas. Então, nós tivemos 4,4 no grupo de tratamento intensivo e 2,6 no grupo de tratamento padrão. Então, 4,4 menos 2,6 deu 1,8. Nós sabemos que 1,8 é igual a 0,018, né? Aí eu arredondo para 0,02, que é quase a mesma que é zero, seria, ao invés de 0,018, eu arredondo para 0,020, só para facilitar minha conta. E vou calcular o número necessário para causar dano. 1 sobre 0,02, que é igual a 50. Eu não estou calculando aqui o intervalo de confiança, mas certamente o intervalo de confiança varia alguma coisa entre 40 e 60, 35 e 65, ou seja, cada 50 pessoas que eu beneficio fazendo um tratamento eficaz para doença arterial, né, aquela para hipertensão arterial, para evitar aqueles desfechos, e realmente teve, 1 a cada 50 vai evoluir com um evento com insuficiência renal aguda. Aí eu calculo a mesma coisa para episódio grave de 5, porque a pessoa cai no chão, bate a cabeça, e calculo o NNT para esses aqui. Será que vale a pena? Aí você vai ver o seu paciente. Vale a pena eu botar o risco do sujeito fazer insuficiência renal aguda? Aí, nessa hora, a gente lembra o que Carl Sagan, né, que era um astrônomo, e o que ele dizia sobre a existência ou não de extraterrestres. Né? A ausência de evidência da existência de seres extraterrestres não é evidência da ausência de seres extraterrenos. O fato de não haver, no momento, evidências de que existam ETs não é uma evidência de que não existam ETs, simplesmente não é evidência nenhuma. E muitas pessoas utilizam isso na área da saúde. Várias vezes eu vejo pessoal, a ausência de evidência não é evidência da ausência. Então, muitas vezes, a gente tem que ter essa compreensão que o profissional, o médico, enfim, seja qual for o profissional da área da saúde, prescreve algo em função da angústia dele e vê o paciente em risco e do medo de ser chamado negligente. Só que, muitas vezes, pela falta de evidência, naquele instante é melhor não fazer nada. Esse é um princípio básico. Antes de mais nada, não prejudicar. Porque a gente nunca sabe, esse negócio de dizer assim, o tratamento, ele pelo menos mal não faz. Opa, quem disse isso? Quem disse que mal não faz? Então, mas controlar a pressão com rigidez, qual é o problema? Mal não faz. Não sei se não faz mal, você tem que estudar isso, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Uma outra situação é aquela em que você tem um desfecho primário positivo e um desfecho secundário negativo. Quando você tem um ensaio clínico randomizado com desfecho primário positivo e os desfechos secundários também mostram benefício, você fica muito mais confiante do que quando os desfechos secundários são negativos. Pode ser, nesse caso, você pode até questionar o resultado positivo do desfecho primário. Então, ensaio clínico randomizado com desfecho primário positivo e desfecho secundário negativo, você tem que refletir sobre eles. Veja bem, eu não estou me referindo a desfecho secundário pós-hoc, análise de subgrupos. Eu estou falando daquilo que foi aqueles eventos, aquele desfecho secundário ou aquele subgrupo que foi escrito no protocolo, foi discutido antes. Nós temos aqui um ensaio clínico, todas as vezes eu boto a referência, né?
um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, 1.722 participantes que tinham tido AVE agudo e foram randomizados para receber placebo ou uma substância X até 6 horas depois do início do quadro. Qual era o objetivo deles? Era que o desfecho primário era que o nível de incapacidade do sujeito que teve o AVE após 90 dias fosse melhor, o nível de incapacidade fosse menor do que nas pessoas que tomaram placebo. Ou seja, eles usavam uma escala, que eles modificaram lá, que avaliava incapacidade. Então, qual era a expectativa deles? Que após 90 dias, o braço intervenção tivesse mais capaz, tivesse menos incapaz do que o braço controle. Isso aí tem um score lá de 0 a 5 dessa escala, que é uma escala utilizada por eles, que eu não conheço, porque eu não sou da especialidade. E realmente, na escala, eles viram que o desfecho primário houve mais pessoas com melhoria da capacidade no braço intervenção do que no braço controle. Um p-valor de 0,04, ali no limite. Então, esse efeito não foi por um acaso. Só que tinha desfechos secundários. Quais eram os desfechos secundários? Eram outras escalas. Nessas outras escalas, tem uma escala que é a NIHSS, que é do National Institute of Health, não sei o quê, não mostrou diferença. O p-valor foi 0,8, não foi nem 0,08, foi 0,8. E quando eles usaram o índice de Bartel, o p-valor foi 0,01. Ah, Marcos, mas o que são essas duas escalas? Eu não sei. São outras escalas que avaliam a mesma coisa. O desfecho primário era uma determinada escala. Nessa escala, o tratamento foi bom. Só que os desfechos secundários eram outras duas escalas que deveriam também mostrar a melhora do paciente, também deveriam mostrar uma melhor capacidade do paciente no braço de intervenção em relação ao controle 90 dias depois. Mas isso não aconteceu. Quer dizer, isso tira a credibilidade, isso faz com que eu me sinta inseguro para usar esse medicamento. Esse medicamento gerou uma hipótese. É o máximo que eu posso dizer. Eu não vou usar no meu paciente, porque eu não tenho certeza se ele faz bem, eu não sei se ele também não fará mal. Então, é muito bom quando os desfechos secundários correm na mesma linha, na mesma direção que o desfecho primário positivo. Isso tudo vai batendo uma coisa com a outra. Por isso que é importante a gente não ler apenas a conclusão, tem que ver tudo do estudo. O efeito foi consistente em todos os subgrupos importantes, né? O que é o subgrupo importante? De novo, aquele que foi delineado no protocolo do estudo. Por isso que, muitas vezes, a gente, quando vai ler o ensaio clínico, a gente procura o protocolo também. Não vai ler o protocolo todo, mas o protocolo normalmente é resumido, a gente vai aonde? Vai direto nos desfechos, vai direto no desenho, no tamanho amostral, porque você vê que o desfecho no protocolo é um e no paper é outro. Os subgrupos no protocolo são 3 subgrupos, aí quando você vai no estudo tem 18 subgrupos. Quer dizer, o sujeito ele produziu resultados para o paper dele ganhar importância e relevância. Então, se você tem um resultado geral discreto, mas você tem um resultado exacerbado no subgrupo de alto risco, isso é uma coisa legal. Está entendendo? É um efeito consistente. Se você tem um resultado geral positivo e nos subgrupos não tem efeito nenhum ou efeito negativo, como aconteceu aqui em cima, que não eram subgrupos, eram desfechos secundários, mas poderiam ser subgrupos, ou seja, só funcionou em homem, só funcionou em mulher. Isso coloca aquele resultado positivo em xeque. E outra coisa, o ensaio clínico foi grande o suficiente para ser convincente. A gente sabe que o poder, ou seja, a capacidade de mostrar diferença entre os grupos, precisa de um N grande. Mas a gente sabe que um N pequeno, além de não ter poder, ele também pode dar um falso positivo. Ele pode causar um erro do tipo 1, ou seja, pode obrigar você, pode convencer você a rejeitar a hipótese nula de igualdade, ou seja, dizer que um tratamento é melhor do que o outro, quando na verdade ele não é.
Isso ocorreu simplesmente porque a amostra foi pequena. Eu dei o exemplo que vocês... Um dos exemplos que eu dei, em que você dava uma intervenção, aí no braço A incluímos 10 pessoas, das 10 pessoas, 5 tiveram infarto. No braço B, incluímos 10 pessoas e só um teve infarto. Opa, o ensaio clínico mostrou que o braço 1 é melhor. Talvez não, talvez tenha sido porque o N amostra é pequeno, que é o que ocorre, por exemplo, quando você interrompe precocemente um ensaio clínico. Quando você interrompe precocemente um ensaio clínico, você tem um risco maior de falso positivo, porque você não alcançou o N amostral total. Então, o caso aqui, é sempre bom olhar se o N amostral é grande o suficiente, não só para mostrar diferença quando ela existe, como para diminuir, reduzir o risco de erro do tipo 1, ou seja, rejeitar equivocadamente a hipótese nula de igualdade. E aí nós caímos no ensaio clínico randomizado truncado, que eu acabei de falar, que ele é interrompido antecipadamente e que ele tende a exagerar a eficácia do tratamento. Quando ele é interrompido, obviamente, é porque está dando muito positivo. Mas será que ele é tão positivo assim? A gente sabe que se tiver ocorrido pelo menos 250 eventos, isso vai ter pouca influência. Mas, na maioria das vezes, não tem 250 eventos. Então, o ensaio clínico randomizado truncado pode exacerbar um resultado positivo. E um tamanho pequeno, um tamanho amostral pequeno, pode introduzir um erro do tipo 1, ou seja, rejeição da hipótese nula equivocadamente. Alguém tem alguma dúvida sobre esses itens que eu discuti aqui com todos vocês agora? Algum desses aí não ficou claro? Tudo bem? Tem alguém aí? Ô, professor, tem uma coisa que eu sempre fico pensando também, é assim, em que revista o estudo foi publicado, né? O peso dessa revista, né? Está errado eu pensar que revistas que têm peso científico importante já me antecipam algo sobre o estudo, ou não? Sim, eu comecei, inclusive, hoje falando sobre isso. Falei assim, a primeira coisa que a gente vai ver é onde ela foi publicada, né? Dependendo de onde foi, a gente nem lê. Mas se você também for reparar, praticamente todos os exemplos que eu dou são do New England Journal of Medicine. Pois é, mas a minha questão é a seguinte, assim, eu acho correto você pensar, dependendo de onde foi publicado, eu nem vou ler. Mas você também pode pensar da seguinte forma, dependendo de onde está publicado, eu confio que esse resultado aqui é indiscutível. Não. Em hipótese alguma. Que é o que eu estou... 90% dos exemplos que eu dei de ensaios clínicos que nós estamos questionando os resultados foram publicados no New England. New England, Lancet. As revistas, elas têm um editor e têm revisores. Obviamente, os revisores do New England, do Lancet, da PLOS ONE, de todas essas revistas, têm qualidade superior à de revistas com menor impacto. O New England, eu estou dando o exemplo do New England porque é a mais importante. Por exemplo, eu fui editor de uma revista no Brasil. Qual era o meu salário para ser editor da revista do Brasil? Nenhum. Não era nada. Era de uma sociedade médica. Eu, como editor, eu estava prestando um serviço à sociedade da qual eu era sócio. Um editor do New England ganha uma fortuna por mês de salário. E só faz aquilo. Por outro lado, os revisores, até onde eu sei, não são remunerados, ou pelo menos não eram. Então, por melhor que seja o revisor,
que acontece? Você pensa assim, esse Pocock, que é um autor importante, você acha ele deve ser revisor de uma opção dessas revistas. Você sinceramente acha que quando o editor do New England manda um artigo para o Pocock revisar, você acha que é ele que revisa? Ou ele pede para um dos alunos dele, de doutorado ou de mestrado, revisar? É improvável que ele revise. Certamente ele não revisa, a não ser que seja um artigo de interesse pessoal dele. Uma coisa que faz parte das pesquisas dele, até que compita com ele, e ele vai fazer tudo para não publicar e para não atrapalhar ele. O que acontece também. Não estou dizendo que ele faz isso, eu nem o conheço. De repente, ele é a pessoa mais correta do mundo, nunca faria isso. Mas a gente sabe que isso é possível porque é a natureza humana. Então, a gente tem, obviamente, que o risco de um artigo ruim numa revista dessa é muito menor do que numa revista. Mas isso não impede que o revisor seja manipulado pelo autor. Isso não impede, por exemplo, que se descubra depois que houve um problema ético, que o revisor não teve acesso. Ou, às vezes, são questões de estatística e que o revisor não domina. No momento, a gente está estudando isso aqui, nós estamos nos dedicando a isso aqui. Qualquer um de vocês, quando terminar esse curso, vai estar em melhores condições de avaliar criticamente um ensaio clínico do que a maioria dos revisores, porque vocês estão acabando de ver isso agora. Eu provavelmente revisarei agora um artigo melhor do que eu revisaria há um ano atrás. Por quê? Porque eu revi isso tudo agora, muitas dessas coisas que eu estou falando para vocês, que a gente fala aqui, não pensem vocês que isso tudo que eu estou falando aqui eu sei de cor e salteado a qualquer momento da vida. Eu já dei essa aula 1 milhão de vezes, e volta e meia eu esqueço do que eu tinha que falar. Por isso que alguns slides têm um texto, que é para eu lembrar, porque senão eu não lembro. Porque todo mundo esquece. Então, o revisor é a mesma coisa. Quando eu fazia revisão para revistas, e era sempre de graça, conforme eu fui publicando em revistas mais importantes, publiquei no Lancet, publiquei no New England, publiquei no American Journal, começaram a me mandar. Eu comecei a avaliar projeto para o NIH, só que ninguém paga você para fazer isso. Se você está soberbado do trabalho, você revê quando tem tempo, muitas vezes cansado e querendo terminar rápido. Você procura erro para poder acabar logo com aquilo, ó, não dá para publicar que está errado, mas quando você não acha de cara, você vai. Você às vezes confia que o outro vai revisar melhor que você, porque você está assim. É tudo muito difícil, que não é questão de ser mercenário, nós trabalhamos com prazer, porque gostamos, mas também para sobreviver, né? Então, se eu faço uma coisa que está tomando meu tempo de trabalhar para sobreviver, obviamente que vai ter menos atenção da minha parte do que aquilo que eu trabalho e que eu ganho, né? Então, eu não confio cegamente em artigo nenhum. Até porque, de novo, desde o começo eu falei, a arte, a ciência, ela é sempre relativa. Ela não é uma questão de fé. Fé é outra coisa, é religião. Torcida é outra coisa. Futebol, basquete, que é ciência. Então, é obrigação nossa sempre questionar. Sempre. Tudo que chega tem que resistir, todo artigo, toda informação tem que resistir a uma revisão crítica. Se ela consegue, quanto mais crítica a revisão, melhor é aquela informação que resistiu a isso. Então, eu sempre olho os artigos com a intenção de descobrir erro. Não por eu ser chato ou querer botar defeito nas coisas dos outros, mas porque se eu procurar os erros todos e não achar, eu fico mais confiante de utilizar aquilo na minha prática diária. Porque o que eu vejo de pessoas falando bobagem, pessoas importantes, porque ser um grande profissional na área da assistência não tem a menor relação com ser um grande avaliador de ciência ou de artigo científico. O melhor médico em asma do mundo, você dá ele um artigo para ele rever, ele não consegue. Ele só vai ver a parte da doença, ele não vê nada de metodologia, porque ele não entende, muitas vezes, né? Então, são coisas diferentes. Bom, eu
dei assim, de uma forma esquemática, como a gente avalia o ensaio clínico desfecho primário positivo. Agora vamos falar do negativo, que tem muito mais coisas a ver. Então, aqui tudo que a gente vai procurar no evento. Por que eu estou tendo esse cuidado com o ensaio clínico negativo? É negativo, acabou. Mais ou menos, às vezes ele pode ter um potencial benefício, ele pode gerar uma hipótese, ele pode ter sido mal feito e às vezes se desperdiça um potencial tratamento. Então, acho que a gente tem que olhar também com carinho os ensaios clínicos negativos. E a gente, sempre que olha o ensaio clínico negativo, a gente faz 3 perguntas. Existe algum dado indicando algum potencial benefício? Os desfechos secundários foram positivos, agora é o contrário. Se nós temos, no anterior, nós tínhamos um desfecho primário positivo e os secundários todos negativos. Mas se for o oposto, nós temos um desfecho primário negativo, mas todos os secundários positivos. Será que não vale a pena reestudar esse assunto, esse tema? Os achados dos subgrupos sugerem um resultado positivo? Com desfecho primário negativo, achados positivos de dados isolados ou de desfechos secundários ou de análise de subgrupos são geralmente geradores de hipóteses. Então, se você tem um desfecho primário negativo e todo o resto positivo, você não vai confiar naquilo para usar. Mas aquilo pode fazer você a levantar uma nova hipótese a ser estudada. Então, o ensaio clínico com desfecho primário negativo e secundário positivo, né, o oposto do que nós vimos anteriormente, é basicamente um gerador de hipótese. Dificilmente esse medicamento será aprovado por um órgão regulatório. O FDA não vai aprovar quando você tem um desfecho primário negativo e um desfecho secundário positivo. Mas existe exceção. Então, por exemplo, esse aqui foi um ensaio clínico que comparava a amlodipina com atenolol na hipertensão arterial sistêmica, como controlador da hipertensão arterial sistêmica, para evitar alguns desfechos. O desfecho primário era infarto agudo não fatal ou doença coronariana fatal, ou seja, infarto agudo, morrendo ou não morrendo. E os desfechos secundários eram morte, ou AVE, fatal ou não, ou surgimento de diabetes. Vocês vejam que o desfecho primário tem uma hazard ratio de 0,9, um intervalo de confiança que raspou no 1,01, e o p-valor foi 0,11. Então, o desfecho primário, nada, e esse estudo foi negativo. Porém, vejam bem, óbito por qualquer causa, a hazard ratio foi 0,89 e o intervalo de confiança ficou um pouquinho antes do 1. E o P já foi 0,02. Quando você vê óbito por causa cardiovascular, hazard ratio 0,76, o intervalo de confiança afastou bastante do 1. E o p-valor foi 0,001. O AVE, 0,77, olha, menor ainda, mais longe ainda do 1. E agora foi menor que 0,001. Diabetes, ele impediu a diabetes, olha aqui, ele reduziu o risco de criar diabetes e muito longe do ponto de 1, foi de 0,63, quer dizer, diminuiu o risco em, no mínimo, 22%, talvez de 37%. Entre 22%, diminui o risco de 22% a 37% de desenvolver de surgir diabetes, a amlodipina. Então, a amlodipina sugere, apesar do desfecho primário ser negativo, ela sugere ser melhor do que o atenolol no controle da hipertensão arterial para evitar esses desfechos aqui. Outra coisa, se lembra o poder? O número de eventos do desfecho primário no braço controle usado pelo autor para o cálculo tabelamostral é o número de eventos no controle da morte. Nós já vimos isso, vocês se lembram, que nós vimos se o número de eventos no braço foi aquele que ele usou para fazer o cálculo amostral. Outra coisa é a dosagem do tratamento. Dificilmente, um ensaio clínico randomizado que mostrou um tratamento que não teve um bom resultado, foi negativo numa dose,
dificilmente será refeito um novo ensaio clínico com uma outra dose. Então, normalmente, eles fazem, quando eles estão em dúvida das doses, eles fazem no mesmo ensaio clínico duas doses do mesmo remédio. Então, aqui eles compararam o ticagrelor com o placebo, mas em 2 dosagens, 60 miligramas e 90. O placebo é o verdinho. Você vê que o azul e o amarelo, eles se confundem. Então, a diferença, o azul foi até um pouquinho melhor. Então, aqui, certamente, vão usar o azul, porque foi 7,77 e aqui 7,85. Ambos bem melhores que o placebo. Então, quando vem com a dose negativa, não fazem outro. Portanto, o ideal é que eles testem 2 doses diferentes. Outra coisa é verificar se houve problema na condução do ensaio clínico. Onde é que os problemas de condução do ensaio clínico se manifestam? Na validade interna, né? Se o estudo é mal conduzido, vai dar problema para a validade interna, que é o caso do viés. Então, às vezes, os estudos multicêntricos, eles envolvem muitos centros. Nem todos os centros têm a mesma qualidade na condução do ensaio clínico. Então, muitas vezes você tem 2 centros com resultados ruins que contaminam a amostra toda. Muitas vezes os ensaios clínicos publicam os resultados dos diferentes centros da América do Sul, centros da África do Sul, centros da Europa, centros dos Estados Unidos. E aí você pode ver, às vezes os resultados foram ótimos nos centros dos Estados Unidos, centro da África do Sul, aí foram ruins no centro de pesquisa do México. Então, só que eles dão o resultado incluindo todos os participantes de todos os centros. Então, eventualmente, 1 ou 2 centros contaminam a amostra. E você não pode excluir da amostra final os centros porque o resultado não te agradaram. Você é obrigado a publicar todos juntos. Então, é mais uma coisa a se ter atenção. Outra questão que a gente vai olhar é, às vezes, o ensaio clínico não mostrou vantagem. Mas será que vale a pena fazer uma avaliação de não inferioridade? É como eu dei o exemplo da comparação no estudo que eu participei, que comparava rifampicina com isoniazida em dose aumentada 1 vez por semana, 12 semanas, e isoniazida diariamente, sozinha, durante 9 meses. É muito melhor tomar um remédio 1 vez por semana, 12 semanas, do que remédio todo dia, 9 meses. A rifampicina com isoniazida não foi inferior à isoniazida pura. Mas vale muito mais a pena usar a rifampicina com isoniazida 1 vez por semana, 12 semanas. Então, o fato de não, às vezes, só que é muito complicado quando o autor descobre isso quando termina o estudo. Então, tem que ser decidido por um ensaio clínico de não inferioridade antes do estudo começar, ou seja, no protocolo. Ou até numa avaliação intermediária com 25% ou com 50% de pessoas, quando ele vê que não está acontecendo o desfecho, ele pode passar por não inferioridade. Então, às vezes, o fato de não haver diferença, de ter sido negativo, mas ele não planejou fazer não inferioridade. Então, pode-se planejar um novo estudo com não inferioridade, desde que o novo tratamento seja mais barato, tenha menos evento adverso, seja mais fácil de ser utilizado, coisas assim. Outra coisa, assim, o desfecho primário estava certo? Foi um bom desfecho primário? Que, às vezes, como eu já até falei hoje antes, o pessoal costuma usar o desfecho composto, o desfecho primário composto, para aumentar o número de eventos e, consequentemente, diminuir a amostra. Só que não necessariamente isso aumenta o poder do estatístico, embora seja esse o desejo. Eles querem aumentar o poder da amostra, mas nem sempre conseguem com o desfecho composto. Aqui tem um exemplo. Isso aqui era um estudo cujo eles estavam comparando esse medicamento aqui, o pioglitazone, com o placebo. E qual era o desfecho primário? Morte por qualquer causa, infarto agudo miocárdio não fatal, AVE, síndrome coronária, amputação de perna, revascularização coronária ou revascularização da perna. Estavam comparando esse medicamento com placebo para prevenir
eventos macrovasculares. Só que eles incluíram aqui amputação de perna e revascularização de perna, que são dois eventos completamente diferentes de morte por qualquer causa, AVE, sino coronária, revascularização coronária, porque, obviamente, você pode ter uma trombose arterial de perna, uma necessidade de revascularização, tudo bem, oclusão arterial, mas não é um desfecho que acrescenta no estudo. Então, eles fizeram esse estudo e simplesmente não teve efeito nenhum. A hazard ratio foi 0,9, intervalo de confiança de 0,8 a 1,02 e o P foi de 0,009, ou melhor, 0,09. Quer dizer, ensaio negativo. Aí veio uma segunda avaliação em que eles fizeram apenas 3 desfechos primários: morte, infarto agudo ou AVC. E o que eles viram? Que agora a hazard ratio foi 0,84, o intervalo de confiança não alcançou 1 e o p-valor foi 0,02. Teve alguma significância. Então, o mesmo autor, ele em algum momento, ele viu que isso aqui provavelmente não estava, não sei se estava previsto no protocolo. Se não estava previsto no protocolo, perdeu a força. O que ele acontece? Ele fez o estudo, viu que não deu em nada e foi procurar um jeito de salvar o estudo. Aí ele excluiu do estudo alguns desfechos. Ele excluiu dos desfechos amputação de perna, revascularização de perna e revascularização coronária. E deixou apenas morte, infarto e AVC. Então, ele selecionou o desfecho, selecionando desfecho, na análise secundária, teve efeito. Só que isso não me autoriza a usar esse medicamento para esse desfecho. Teria que fazer um novo estudo. Por quê? Porque foi uma certa manipulação de dados. Ele escolheu mal o desfecho dele. Outra coisa que a gente tem que considerar é o seguinte: você tem um estudo negativo, só que todos os outros estudos dizem que são positivos. Aí o sujeito não foi negativo por pouco. Na verdade, o intervalo de confiança foi 1, né? Variou de 0,7 a 1,01. Pô, praticamente não encostou no 1. Esse remédio é bom. Olha, todos os outros ensaios, todos os outros estudos mostram que esse tratamento funciona. O que você tem que fazer? Olhar os estudos anteriores. Será que eles eram bons? Você vai verificar, muitas vezes, eram estudos não randomizados, utilizados desfechos intermediários, eram coortes, não eram ensaios clínicos. Então, você, nesse caso, está em dúvida de um tratamento, tem que fazer uma revisão sistemática com meta-análise. Se você tem estudos dizendo que é positivo, e tem estudos dizendo que é negativo, tem estudos dizendo que é neutro, o que você tem que fazer? Uma revisão sistemática com meta-análise. O que é a meta-análise? Você pega estudos semelhantes, pega o N amostral de cada um deles, então você tem um estudo com 200 participantes, outro estudo com 500, outro estudo com 600, outro estudo com 700, outro estudo com 80. Só que se você somar tudo, vai dar uma amostra de 6.000 pessoas. Então você vai fazer uma meta-análise, né? Você vai, obviamente, existe técnica para isso, e você vai fazer um novo estudo com uma amostra que antes eram pequenas, agora mais de 6.000, e vai chegar a uma conclusão. Obviamente que na revisão sistemática com meta-análise inclui também você avaliar o risco de viés dos estudos incluídos, enfim, tem uma série de técnicas para garantir a qualidade da revisão sistemática com meta-análise. Mas é a solução para esses casos, fazer uma boa revisão sistemática com meta-análise. Análises alternativas podem ajudar? Que é outra das perguntas, né? Quando você tem um ensaio clínico negativo. Quando você tem doenças crônicas, muitas vezes o pessoal considera o evento como fator excludente. Então, por exemplo, você avalia um tratamento para dor nas costas em estivadores. Pega lá 100 estivadores, aí está acompanhando os 100. Aí, no segundo mês, um tem dor nas costas. É considerado desfecho, você tira ele da amostra. Só que em doenças crônicas, você, às vezes, quando retira da amostra quem já teve o desfecho, você está subestimando um efeito do tratamento. Por quê? Pode ser o seguinte: olha, o grupo controle
os caras tiveram dor nas costas ao longo de 12 meses, cada um teve dor nas costas 5 vezes, teve que se ausentar do trabalho 5 vezes, e com o tratamento que você está testando, eles só precisaram se ausentar, só tiveram dor nas costas uma vez no ano. Então, embora eles tenham tido desfecho, tiveram um número muito menor de vezes do que o grupo controle. Então, é uma coisa a ser vista. Quando você tem questões crônicas, né, insuficiência cardíaca, você vai ver, por exemplo, hospitalização, dor nas costas, você vai ver evento de lombalgia, né? Doenças crônicas, você, às vezes, avaliar os eventos repetidos, né, retornar com ele para o estudo, uma vez que ele se recuperou do desfecho, pode permitir que você faça uma avaliação melhor daquele tratamento. Então, a incorporação de eventos recorrentes aos resultados deve ser considerada. Outra coisa é com relação à amostra adequada, no sentido do mecanismo da doença. Nós temos aqui 2 estudos. Um estudo é o SIGNIFI-13 e o outro é o SHIFT. Todos os 2 avaliaram o mesmo fármaco, ivabradina, em pacientes com doença coronária estável. O primeiro estudo não encontrou benefício nenhum. O segundo estudo, ele avaliou a ivabradina em portadores de doença cardíaca crônica e o desfecho composto de morte ou internação por doença coronariana, e foi 26% menor no braço da ivabradina do que no braço placebo, com um p-valor de 0,0001. Ou seja, houve muita diferença. Qual foi o diferencial aí? A gente tem que entender o seguinte: quando nós temos uma seleção de amostra, você tem que procurar, com base nos estudos preliminares, escolher o paciente certo para responder ao seu tratamento. Enquanto esse estudo aqui avaliou pacientes com doença coronária estável, esse aqui avaliou pacientes mais graves, pacientes já com insuficiência cardíaca crônica, por qualquer causa. E aí o remédio respondeu muito bem. Por quê? Porque a amostra aqui era inadequada, era um grupo de pacientes inadequados, e aqui era o grupo de pacientes certos para aquele medicamento. Sempre respondendo aquelas perguntas que eu apresentei no primeiro slide, né? Há um racional biológico de que o aumento do colesterol HDL poderia reduzir a incidência de doenças cardiovasculares. Entretanto, ensaios clínicos com inibidores de proteína de transferência de colesterol estratificado, CETP, que aumentam o HDL, não demonstraram isso. O que isso significa? Que por mais que haja um racional biológico, você precisa do ensaio clínico para confirmar aquilo que a lógica do raciocínio fisiopatológico anuncia. Muitas vezes o cara diz, não, isso aqui funciona, o ensaio clínico está errado. Eu vou dar um exemplo. Racionalmente, nós temos uma obstrução da coronária. Você coloca um stent. O stent é uma molazinha, quando você coloca no lugar que está obstruído, ela se abre. Então, você tinha, digamos assim, um cano entupido, você desentope o cano. Do ponto de vista fisiopatológico, do racional, está resolvido o problema. O sujeito não precisa operar, não precisa fazer nada. Botou o stent. Tem risco de colocar o stent? Tem. Tem risco de sangramento, tem risco de romper a coronária. Não é raro que o stent obstrui, o cara tem que colocar um novo stent. É caríssimo o stent. Eu tenho um amigo que tem 12 stents. Tem um apartamento no peito dele andando com ele. Então, cara, e depois ainda teve que fazer uma revascularização, porque tem que entupiu tudo, não teve jeito. Aí teve um sujeito que chegou e disse o seguinte: ele pegava os pacientes que não podiam colocar o stent, porque estavam com doença tão avançada que não tinha como colocar o stent nem fazer cirurgia. E ele pegava esses pacientes e colocava num programa de recuperação, não, de restabelecimento também não. É um programa de treinamento para a pessoa fazer exercício diariamente, fazer dieta,
tomar remédio para manter o colesterol LDL abaixo de 60, um tratamento clínico, eminentemente clínico. E acompanhou o grupo que botou stent, acompanhou o grupo que fez só o tratamento clínico, esse tratamento de recuperação clínica. E o que ele verificou? Que ao longo de 5 anos a mortalidade era igual nos dois grupos. O que não tem o menor sentido, do ponto de vista fisiopatológico, da lógica, do racional biológico. Você colocou o stent, esse cara tinha que viver mais do que o cara que não colocou nada. Mas não é isso que acontece no mundo da ciência. Então, o fato do racional biológico ser forte a favor de uma coisa não significa que essa coisa seja verdade. E mais do que tudo, nós vimos se a revista é boa, nós procuramos viés, os vieses mais comuns, nós vimos a questão de se o desvio da verdade tinha sido por acaso, se tinha sido por algum viés, avaliamos tudo, depois avaliamos no ensaio clínico positivo todos aqueles dados que nós vimos ali, se o desfecho primário era igual ao secundário, se era subgrupo, enfim, vimos aquilo tudo. E agora nós estamos chegamos à conclusão que aquele ensaio clínico foi bem feito e aquele resultado mostra que aquele tratamento funciona. Agora eu quero saber o seguinte, e para o meu paciente? Funciona? Eu estou sentado, eu vou dar esse remédio para o meu paciente? É o que eu chamo de aplicabilidade clínica dos resultados, mas que o pessoal da epidemiologia, o pessoal que manja de metodologia, fala validade externa do estudo, ou seja, nós vimos até agora a validade interna, a qualidade do estudo em si, a verdade do resultado. Então, nós concluímos, depois de vermos isso tudo, que o resultado é verdade. Aquele remédio funciona para aquilo. Diminui a mortalidade, ou diminui o número de infarto, ou seja lá o que for. É verdade. Mas e para o cara que está sentado na minha frente? Esse remédio funciona porque as pessoas não são iguais. Né? Então, como é que nós fazemos essa avaliação? Primeira coisa, nós olhamos lá aquele fluxo que tem no começo do estudo, né, que tem critérios de elegibilidade, convidados a participar do estudo, assim, não tem um momento que vem assim, critérios de inclusão e de exclusão. Nós vamos ver se o nosso paciente está ali dentro, se aquele sujeito que está sentado na frente da gente está dentro desses critérios. Se ele estiver, ótimo. Está exatamente delineado para o meu paciente, mas às vezes não está. Às vezes o estudo foi feito só para pessoas com 50 anos ou mais, e o meu paciente tem 39. Às vezes aquele estudo demonstrou aquilo tudo em pessoas que têm associado hipertensão, diabetes, mas não sei o quê. O meu paciente só tem diabetes. Então, será que aquele estudo vale para o meu paciente? Pode ser que meu paciente não esteja naqueles critérios ali. Porque nós temos que entender que a aplicabilidade no nosso paciente, embora isso seja importante, que eu falei, os critérios de inclusão e exclusão, não se limita a isso. Por quê? Tem uma questão chamada variabilidade biológica, que é o estado natural da doença. Você já deve ter visto várias vezes pessoas com a mesma doença, com o mesmo tratamento, terem evoluções completamente diferentes. Por quê? Porque existe uma questão intrínseca da gente, da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa genética, da nossa espiritualidade, além das diferenças sociais, econômicas e culturais. É muito mais fácil a adesão ao tratamento de uma pessoa com melhor nível cultural do que uma pessoa com pior nível cultural. É muito mais fácil a adesão ao tratamento de uma pessoa com melhor nível social do que uma pessoa de pior nível social. É muito mais difícil você convencer uma pessoa ignorante a fazer um tratamento do que uma pessoa esclarecida. E aí entra a diferença entre eficácia e efetividade, porque também tem o acesso ao medicamento, o acesso ao tratamento é fácil. Quer dizer, eu tenho que pegar 5 ônibus e enfrentar uma fila enorme de pessoas para pegar meu remédio. Eu vou de carro, estaciono de ar-condicionado, estaciono, pego o elevador, subo e pego o meu remédio. Muito mais fácil para mim. Existem as comorbidades. Cada pessoa tem um tipo de comorbidade ou não. E aí vem o risco de eventos adversos, que muitas vezes não tem nada a ver com nada disso. De novo, é uma questão intrínseca. Como eu falei, eu não posso tomar estatina, eu quase morro. Porque não tem nada a ver com nada. É comigo isso, mas é o meu. Tem o efeito Hawthorne. O que é isso?
todo mundo, quando está sob supervisão, faz o tratamento direitinho. Então, o sujeito está lá no ensaio clínico, ele toma o remédio direitinho, ele faz tudo na hora. Terminou o ensaio clínico, ele sai, ele não usa mais o remédio direitinho, ele já passa por lá o dia. Isso é previsto. Tem a questão do efeito placebo, todo mundo já deve ter escutado falar. O sujeito toma um placebo e melhora. Porque tem uma influência, sei lá, mental, alguma coisa de neurociência aí, que o sujeito produz alguma substância. Tem a ver com fé também, né? Existem sugestões de que pessoas com fé têm uma probabilidade maior de cura ou de melhora das suas doenças, né? Fizeram uma vez um trabalho em que tinham pessoas orando por outras que estavam dentro do CTI, e aquelas pessoas que estavam dentro do CTI e que tinha alguém rezando por elas, teve uma porcentagem maior de alta. Tem um viés sério aí, porque muitas vezes quem estava rezando lá fora era a esposa, ou era o marido rezando pela esposa, a esposa rezando o marido. E a gente nunca sabe se ele está rezando para a pessoa sobreviver ou morrer, né? Porque quem reza, reza em silêncio. Então, não sei. Esse estudo tem um viés, que eu não sei realmente para que a pessoa estava rezando. Mas o fato é que a coisa nossa, né, a nossa espiritualidade, ou religiosidade, ou fé, ou seja lá o que for, vontade de viver, influencia também. E tem a regressão à média, que é o chamado efeito ao acaso, né? Tem gente que melhora mesmo, porque melhora e pronto. Um dos estudos que eu mostrei que as pessoas estavam tomando placebo, tinham arritmia cardíaca, e 2 pessoas foram excluídas porque ficaram sem arritmia cardíaca usando placebo. Quer dizer, totalmente emocional isso, ao acaso, né? Então, além dos critérios de inclusão e de exclusão, nós temos que ver todas essas coisas juntas. E outra coisa importante é que cada indivíduo, quando está diante da gente, ele tem um risco basal de desenvolver o desfecho diferente do que entra depois. Se você atender 10 pessoas com a mesma doença, elas têm diferentes riscos de desenvolver o desfecho entre si, que é o chamado a heterogeneidade do risco basal. Quando você tem um ensaio clínico, você pega o risco da média, né? Todo mundo, tem gente com grande risco, tem gente com pequeno risco, tem gente com risco mais ou menos de desenvolver o infarto. Mas quando você avalia no ensaio clínico, o ensaio clínico naturalmente faz a média daquilo. E nós sabemos que o número necessário para tratar a redução absoluta do risco variam de acordo com o risco basal do paciente. Então, a gente, quando avalia a eficácia do tratamento, a gente tem que avaliar no contexto do risco do paciente. Aqui, esse sujeito que está aqui tem muito mais risco de cair do que esse bicho aqui, esse corvo. O corvo está mais do que acostumado a pousar aqui, tem asa, esse cara aqui não. O guarda-chuva, então, não cai de jeito nenhum. Então, os riscos são diferentes. Já foi demonstrado, isso não é da minha cabeça, que a curva de risco basal, né? O que é o risco basal? É a chance daquele sujeito desenvolver o desfecho. Tem pessoas que têm um risco maior de desenvolver o desfecho do que outras pela gravidade da doença que ela tem, pelo tempo de doença que ela tem, por uma série pelo número de comorbidades que ela tem, pelo nível de tratamento pessoal que ela tem com ela mesma, de cuidado pessoal que ela tem com ela mesma. Então, os indivíduos que participam do estudo têm diferentes riscos de desenvolver o desfecho. Só que essa curva de risco de desfecho, se você já tem estudos mostrando, ela não é simétrica igual um sino, ela não tem uma distribuição. Lembram-se que eu falei? Na época, talvez tenham pensado, para que ele está mostrando isso? Era por causa dessa apresentação aqui. Ela não tem um risco, uma forma de sino, ou seja, ela não tem uma forma gaussiana, em você ter uma média e o desvio padrão se desvia igualmente para a direita, se desvia igualmente para a esquerda, mais ou menos. Não, a curva de risco basal das pessoas que entram no ensaio clínico, ela é assimétrica. Então, enquanto o risco basal de ocorrência de desfecho, na média da amostra, está próximo a 10, por exemplo, que é o que esse estudo aqui mostrou, no paciente típico, o risco não é a média, é mediana, que seria aqui. Então,
Como o risco de desenvolver desfecho é diferente entre a amostra do ensaio padrão, do ensaio clínico, e do meu paciente, eu tenho que levar isso em conta. O paciente do ensaio clínico randomizado tem um risco basal para o desfecho primário diferentes entre si. A curva de distribuição de risco pode ser distorcida por alguns participantes que têm um risco muito elevado para o desfecho, devido aos múltiplos fatores de risco. Então, neles, o risco, por ele ser muito maior, empurra a média de risco para o lado maior. É relativamente comum que o risco médio da amostra seja maior do que o risco do paciente típico, que é o que vem para a gente, que tem um risco mediano. Eu vou dar aqui um exemplo de estudo. O sujeito fez um estudo avaliando o uso de streptokinase em pacientes com infarto agudo do miocárdio para dissolver, né? Para, como é que se diz? Minha cabeça está ruim. Não é dissolver, não é um termo adequado, né? Mas ele, digamos assim, dissolve o trombo, né? É um anticoagulante, streptokinase, em pacientes com infarto agudo do miocárdio anterolateral. E o que ele viu é o seguinte: nos pacientes com 60 anos ou mais, a mortalidade era 19%. Nos pacientes com 60 anos ou menos, era 5%. O NNT nos pacientes de 60 anos ou mais para a morte era 20%. Puxa, um NNT espetacular, não há dúvida que tem que fazer. Mas nos pacientes com menos de 60 anos, é 71%. Será que o risco da streptokinase, que é o anticoagulante, pode dar sangramento? Tem uma série de eventos colaterais importantes, além de tudo, é muito caro. Será que vale a pena fazer no meu paciente que teve infarto agudo do miocárdio com 45 anos? É isso que nós estamos vendo aqui. Nós temos que ver a questão do risco-benefício. Aqui um ensaio clínico, vou botar em português. É um estudo duplo cego, randomizado, e aleatoriamente 2.700 pacientes com insuficiência cardíaca classe 2 na classificação NIRA, com fração de ejeção menor do que 35%, recebiam eplerenona ou placebo, além da terapia habitual. O desfecho primário é composto: morte por causas cardiovasculares ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, está aqui: hospitalização por insuficiência cardíaca ou morte por causa cardiovascular. Eplerenone e placebo. Aqui os anos, né, o número de pessoas, está aqui: placebo começou com 1.300, eplerenone 1.300 também, aí foi desde a randomização, 848, etc., que iam ter desfecho ou não. Não, isso aqui é uma curva de Kaplan-Meier, né? Anos desde a randomização. Vocês veem que a hospitalização, etc., foi maior no braço placebo do que no braço intervenção. Certo? Quando você pega morte por qualquer causa, você teve aqui ainda uma vantagem da eplerenone, mas já não tão grande sobre o placebo. Aqui a hazard ratio 0,63, que é o intervalo de confiança, aqui a hazard ratio 0,76, aqui o intervalo de confiança. A eplerenone, em comparação com o placebo, reduziu o risco de morte e o risco de hospitalização de pacientes com insuficiência cardíaca sistólica e sintomas leves. Muito bem. Aí veio um sujeito e pegou esses mesmos pacientes e, usando um modelo multivariado, em que ele incluiu idade, sexo, pressão arterial, taxa de infiltração glomerular, diabetes, IMC, hemoglobina, etc., uma série de variáveis preditivas, fez um modelo matemático e categorizou esses pacientes aqui, incluídos nesse estudo, em 3 grupos. Com baixo risco, desenvolveu desfecho, com médio risco e com alto risco. O que ele viu? Que os pacientes com baixo risco ainda se beneficiaram
Mas veja que a diferença de taxa entre os que tiveram desfecho e não tiveram foi de menos 2%, variando de menos 3,89 a menos 0,06. Quando o risco era médio, foi muito maior. Quando o risco era alto, foi muito maior, menos 6,8 e menos 15. O que esse estudo demonstrou? Que a redução de risco do desfecho primário nos pacientes de baixo risco é apenas 2%, e nos pacientes de elevado risco é 15%. Ou seja, o ensaio clínico tinha mostrado uma redução de risco média para todos, mas no paciente com baixo risco de desenvolver o desfecho, a redução de risco foi muito baixa. Isso quer dizer que eu não vou usar o remédio? Não, eu estou provando um ponto aqui, que a gente tem que ver o nosso paciente, avaliar se o nosso paciente vai se beneficiar daquele tratamento, levando em conta eventos adversos, custo, sobretudo esses dois, tempo de tratamento. Às vezes o tratamento é terrível, as pessoas não aguentam. Outra coisa que a gente tem que ver, né? A redução relativa do risco não varia com o risco basal do paciente. Mas, quando a gente sabe o efeito intrínseco do tratamento e aplicamos no risco basal do nosso paciente, nós podemos inferir a redução absoluta do risco e calcular o NNT. Aqui, a gente pega isso aqui e calcula o NNT para cada grupo de pacientes. Vamos dar um exemplo. Um estudo em pacientes com esclerose múltipla. Nós avaliamos a validade interna e externa e estava ok. O ensaio clínico mostrou que o interferon fazia uma redução relativa do risco de 22% de esclerose múltipla evoluir para incapacidade. Qual é a pergunta clínica? Qual a probabilidade do meu paciente, que está sentado aqui na minha frente, de evoluir para incapacidade em 5 anos? Porque eu quero saber se eu vou dar para ele interferon ou não. Interferon tem evento adverso para burro e é muito caro. Aí eu tenho uma coorte, eu peguei uma coorte que mostra o seguinte: o risco do meu paciente, aquele paciente que está na minha frente, evoluir para incapacidade é 80%. Então ele tem um risco muito elevado. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o NNT para o meu paciente. O NNT, nessa truquezinho que eu estou ensinando, seria TEC, que é a taxa de evento no braço controle, vezes a redução relativa do risco. 1 sobre 80% vezes 22%, cuja conta dá 6. O NNT é 6. A cada 6 pacientes que eu trato, 1 não evolui para incapacidade. O NNT desse eu tenho que dar esse tratamento. Só que é complicado fazer essas contas todas, então a gente faz o seguinte: tem uma régua, foi publicada por esse sujeito aqui em 1996, está aqui, e eu mandei uma cópia dessa régua no material de vocês ali, de complementar do módulo. Vamos fazer isso ali. Nós temos o nosso paciente com ensaio clínico randomizado, cujo interferon mostrou uma redução relativa do risco de 22%. A gente sabe que isso aqui, para calcular o NNT, a gente precisa da redução absoluta do risco, mas para ganhar tempo aqui, e a gente quer ver no nosso paciente, eu tenho um estudo coorte, ou eu tenho o meu livro de cabeceira, enfim. Eu sei que os pacientes com esclerose múltipla, na condição do meu, como você tem para... Hoje em dia tem vários artigos das sociedades, sociedade de cardiologia, não sei o que mostra, paciente com mais de 50 anos, fumante, que pesa, tem MC de tanto, tem risco de desenvolver infarto pós-50 de tantos %. Eles apresentam isso na literatura. Então, você vê o risco de evoluir para o desfecho do seu paciente. Pega essa régua aqui, infelizmente, não tem como eu aumentar. Mas você chega aqui, por exemplo, aqui embaixo está risco absoluto na ausência de tratamento. O que é isso? É o que está previsto pela literatura. Risco de evoluir para o desfecho na ausência de tratamento, que, segundo um estudo de coorte que eu tinha lido para esse meu paciente, era 80%. Então, eu pego aqui 80%. Aí, eu traço uma linha aqui no meio, redução relativa do risco, 22%. Eu saio aqui do 80%, traço uma linha
passando aqui, eu passei um pouco abaixo, mas mais ou menos aqui no 20%, né? 22%. Pum, chegou aqui no NNT6. Então, com essa régua, sabendo o risco basal do meu paciente para evoluir para o desfecho e a redução relativa do risco que o ensaio clínico acabou de me informar, eu posso calcular o NNT para o meu paciente com facilidade. Basta fazer traçar uma linha reta entre o risco de evoluir para complicação se não fizer tratamento nenhum e a redução relativa do risco. Vai dar aqui no número necessário de tratar. Obviamente que isso é válido também para eventos adversos, é a mesma coisa. Então, meus amigos e amigas, hoje alguém perguntou aqui, índice de Bartel. Não, são, como eu falei lá, são índices eu não sei lidar com esses índices, apenas é o que está citado no artigo, que é para avaliar o grau de incapacidade. São índices que avaliam, são diferentes índices para avaliar a mesma coisa, assim como existem diferentes tabelas para avaliar qualidade de vida, né? Cada uma com um nome, existem diferentes índices para avaliar incapacidade, cada um com um nome. Estou vendo aqui porque eu não tinha lido aqui, vou ter outras coisas. Isso é trombolítico, exatamente. Aqui eu falei anticoagulante, estava tentando lembrar a palavra trombolítico. Por algum motivo não saiu. Enfim, hoje... Meu áudio está funcionando, professor, agora? Tá. Pronto, porque eu falei várias vezes na aula e não funcionou. Aí por isso que eu escrevi. Tá bom, obrigada. Como eu disse, hoje era assim, eu não sei se vocês perceberam, hoje foi um resumo de tudo que a gente discutiu nos seis últimos encontros, só que tudo isso foi uma repetição para vocês. Eu não falei nenhuma novidade. Simplesmente eu coloquei em ordem, numa determinada ordem, tudo que nós discutimos até agora. Só que ficou muito mais fácil para captarem. Como eu disse também antes, existem vários artigos apresentando essas coisas que eu falei. Nada do que eu falei é invenção minha, descoberta minha, da minha cabeça. Tudo está na literatura. E a minha proposta, eu vou ver se eu, ainda hoje, ou no máximo amanhã, eu vou colocar no módulo 8, 6 artigos, porque eu não quero mandar os links, eu quero pegar os artigos. Eu vou pegar os artigos, vou postar lá para vocês fazerem darem uma lida se puderem. Se não puderem também, é ruim, né? Mas eu, na quinta-feira, leiam basicamente o resumo, né? Não precisa... Né? É basicamente ler o resumo, usar isso aí que a gente discutiu hoje, dar um checklist e a gente discute eles de uma forma resumida, principais problemas. Um deles, inclusive, coincidentemente, eu fui baixar o artigo, eu tinha ele, eu preparei a discussão e no meu computador eu não achei, eu baixei ele de novo hoje. Aí estava lá escrito retracted. Então ele foi retirado. Mas isso não tem a menor importância, porque nós não queremos descobrir o que ninguém descobriu. Né? Eles retiraram o artigo lá pelos motivos, o que significa que as críticas nossas provavelmente estão certas, né? Porque descobriram realmente problemas no artigo e, consequentemente, ele foi retirado. Então, eu devo postar entre hoje e amanhã os artigos para vocês verem, e na quinta-feira eu faço uma discussão rápida ao longo das 2 horas, só dos 6 artigos. Não vamos falar mais nada, porque se tem mais alguma coisa, eu não sei. O que eu sabia, eu apresentei para vocês. O que tem a mais do que isso, já não sei. Se alguém souber, me mostra. Alguma dúvida, sim, a mais sobre o que foi dito hoje, discutido hoje? Hoje foi muito assim um resumo de tudo que eu falei. Ainda postei os 2 artigos nos quais eu baseei a apresentação hoje, estão lá, para vocês lerem e vão ver que tudo que eu apresentei está lá nos artigos. Nada da minha cabeça, está tudo lá. Tá bom?
Professor, eu fico pensando que na hora que o senhor postar os artigos, eu acho que fica meio difícil para todo mundo dar uma lida nos 6, né? De repente, dividir um artigo para cada 3 alunos, para que a gente possa auxiliar no momento das discussões. Porque eu vou discutir todos. Tá. A minha sugestão é que vocês limitem-se muito ao resumo mesmo. Tá. Vê o resumo e dali, se tiver alguma coisa que chamou a atenção, procura. Porque eu botei coisas assim, eu não botei nada assim, secreto, que necessite grandes... Vocês vão bater o olho e já vão rapidamente identificar, bom, isso aqui dá problema, óbvio, isso aqui eu já vi, isso aqui... Vocês vão perceber que é tudo fácil. Tá. Mas está fácil porque vocês sabem, porque muitos desses artigos embasaram coisas no passado. Tem, se eu não me engano, 1 ou 2 artigos ali que foram da época da Covid. E que as pessoas usavam esses artigos como argumentos e que hoje, agora, vocês certamente vão bater o olho e já vão dizer assim, não, isso aqui não pode ser usado. Não estou dizendo que vocês não sabiam antes, mas agora vai ser muito mais fácil identificar, argumentar, entendeu? Tá. E eu vou, assim, sem que alguém quiser falar, tudo bem, mas eu vou mostrar o que eu vi. Aí, se vocês tiverem visto alguma coisa diferente, pode falar, eu não achei isso não, achei aquilo e tal. Mas, assim, normalmente com um resumo, em um deles eu vou botar os dados, que às vezes o artigo vem com complemento, tá? Tudo bem, Daniel? Às vezes o artigo vem com complemento. Então, num deles eu vou postar o artigo eu complemento, e no outro eu vou colocar o artigo eu protocolo. Tá? Quando eu boto isso é porque tem algum motivo para se ver, né? Eu vou ver se eu até, de uma forma, vou até ver se eu preparo umas perguntinhas objetivas para facilitar. Que aí responde aquelas perguntas de forma rápida, só no resumo. Tá bom? Tá bom. Valeu, então, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Tchau, pessoal. Até quinta, nosso último encontro.